E aí, gente, tudo certo? Tudo bem? Vamos continuar com mais uma aulinha de biologia. Meu nome é Rodrigo, vamos lá? Então nós estávamos falando sobre procedimento científico. Resumindo sobre procedimento científico, primeiro observa-se o fato, tem a dúvida em relação ao fenômeno, elabora-se a hipótese, baseado em conhecimento prévio, junto com a hipótese, as deduções, teste, resultado e conclusão. Resumindo, é isso aí. Então vamos para as questões. Primeira questão, vou passar algumas questões e depois eu vou deixar o slide com o gabarito. Respondendo aqui, desde o ano de 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem recebido muitos relatos de consumidores brasileiros que encontraram nos recheios de diferentes marcas de chocolate industrializado larvas de inseto. Embora as embalagens aparentemente estivessem lacradas, os fabricantes responsabilizam os lojistas pelo mau acondicionamento do produto, e a Anvisa adverte que tanto o cacau quanto as castanhas e os cereais adicionados ao produto são ambientes que, durante o transporte e armazenamento, favorece o aparecimento desses organismos. Seguindo, ao encontrar tais organismos no recheio do seu chocolate preferido, um consumidor resolve usar a metodologia científica para identificar a origem desses insetos. Ele escolhe 3 estabelecimentos diferentes e, em cada um deles, compra 10 unidades do mesmo chocolate. Ao analisar cada unidade, ele encontra tais organismos apenas em alguns chocolates de um estabelecimento. O consumidor então se conclui, de que o estabelecimento do qual ele encontrou chocolates com larvas não acondiciona bem a mercadoria. O fato, então são 2 fatos aí. Primeiro, os consumidores encontraram larvas nas embalagens de chocolate. Segunda observação, a Anvisa adverte que são os estabelecimentos responsáveis pelo aparecimento da larva por não acondicionar bem as embalagens. Vamos então para o teste. Pela metodologia científica, é correto afirmar que o consumidor realiza uma predição ao analisar cada unidade de chocolate comprada? Predição, então, é dedução. Tá? Predição é dedução. Então, quando ele está analisando, ele está fazendo um teste. A predição, por ser dedução, é antes do teste. Então tá errado. B. Testa a sua predição ao analisar uma das 30 unidades de chocolate. Tá certo. Primeiro a predição, a dedução, e logo após o teste, o experimento. Então, ele, na hora que ele foi comprar e analisou, abriu, é o teste. Tá certo a B. C, D e E, vamos ver por que está errada. Realiza uma conclusão antes de comprar as 30 unidades de chocolate. Conclusão é depois, no fim do texto você observa, após ele ter comprado e analisado e visto o resultado, que ele concluiu que é o estabelecimento responsável. Então a C está errada, que a conclusão vem por fim. Nunca deve aceitar D. Nunca deve aceitar uma hipótese na conclusão. Ou seja, nunca deve aceitar uma hipótese na conclusão. No caso, a hipótese ela pode ser aceita. A hipótese pode ser aceita na conclusão, como pode ser rejeitada. A hipótese pode estar verdadeira, como pode ser falsa. Pode acontecer isso. O experimento, o resultado que vai mostrar. Então ela nunca deve aceitar uma hipótese. Pode ser aceita. Pode ser aceita. E como ela pode ser rejeitada também. Sempre deve rejeitar uma hipótese na conclusão? Nem sempre. Às vezes ela está correta, como eu havia falado. Tá? Então a D e a E está errado. Então nunca deve, está generalizando. Sempre deve, está generalizando, e não pode ser assim. A alternativa correta é a B. Primeiro a dedução, depois o teste. Seguindo. Seguindo aqui, mais uma questão. Uma questãozinha aqui. Vamos para a primeira. Primeira questão aqui. Eu estava na 7, fui para a primeira, depois eu deixo no slide para vocês. O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando o seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas.
Sob o ponto de vista da ciência, teoria nós vimos isso, eu passei o que é teoria, a diferença entre hipótese e teoria. Vamos para o primeiro. Sinônimo de lei científica. Lei eu não falei. Lei é uma parte da teoria, pode ser uma parte da teoria ali, mas ela é menor. E ela é considerada verdadeira, não tem como contrariar a lei. Ela é aceita depois de diversos testes, diversos experimentos, e não tem como contestá-la. Ela é menor, né? Ela é menor que a teoria, e ela não tem como ser contrariada. Exemplo, né? Ela é verdadeira. Exemplo, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. Né? A primeira lei de Mendel diz sobre a segregação independente dos genes num cromossomo. Então, os genes no cromossomo eles são segregados independentemente. Segunda lei de Mendel, os genes em cromossomos diferentes são segregados independentemente. Isso é aceito e isso é verdade. Não tem como contrariar. É verdade. Já depois de vários testes, vários experimentos, já concluiu que isso é verdade. Não tem como. Mas então sinônimo de lei não é sinônimo de lei. Bom, sinônimo de hipótese, nós vimos que não é sinônimo de hipótese. Ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental não é sinônimo de hipótese, eu já falei. Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano, não é baseado em senso comum e sem base em observação. Não, tem observação, né? Tem que ter a experimentação, que faz parte do procedimento científico. Aí gera a conclusão, né? Gera o resultado. Então não pode ser aceito. Uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. E isto sim está correto. É uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Essa está correta. E uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável, que é mentira. A teoria pode ser contestada. A teoria pode ser, tem uma teoria que pode vir outra e aí essa aí ser contrariada. A anterior pode ser contrariada. Diferente de lei. Lei não é contrariada. Tudo bem? Teoria, sim. Então a resposta correta aí é a D. A 1 está errada, a está errada, B, C, a D está correta. Mais uma questão para finalizar. Mais uma para finalizar. Aqui. A 3. A partir das informações dadas, enumere as informações em ordem sequencial de acordo com as etapas do método científico. Então nós vamos colocar números aí. Qual que é a primeira, qual que é a segunda, terceira, quarta e a quinta. Aí tá, conclusões, possíveis respostas para a pergunta em questão, hipótese, etapa experimental, dúvidas sobre determinado fenômeno da natureza, levantamento de deduções. Primeiro, dúvidas sobre determinado fenômeno, é a 1. Segundo, elaboração de hipótese. Então, possíveis respostas para a pergunta, questão, hipótese. 2. Terceiro, levantamento de deduções junto com a hipótese. Então, primeiro, dúvida. Segundo, hipótese. Terceiro, dedução. Quarto, etapa experimental. E, por fim, a conclusão. Resultado e conclusão. Tá? Então, eu passei essas 3 questões. Vou deixar outras questões com gabarito. Você acompanha no slide. Obrigado. Tchau.